Olá, seja muito bem-vindo ao Expresso Alerta de hoje. Inquérito concluído, porém sem respostas. Quem incendiou os 56 ônibus da TCGL em 2021? Passageiro herói assume direção de ônibus enquanto o motorista passava mal no Paraná. No Rio, medo e pânico na Avenida Brasil suspende operação de ônibus. Na Bahia, incêndio criminoso destrói ônibus em Salvador. E no Mato Grosso, Novo Horizonte bate contra a carreta e deixa feridos em Sorriso. Está no ar o Expresso Alerta, um jornal que mostra o mundo rodoviário como ele é. Fique com a gente. A gente começa o Expresso Alerta de hoje com uma ocorrência no Paraná. Um ônibus da Fênix Turismo perdeu o controle da direção e bateu contra um barranco, na BR-376, em Apucarana. Segundo informações da PRF, o ônibus saiu de Curitiba e seguia para Loanda, levando jovens a um encontro religioso. Ninguém ficou ferido. Em Londrina, um mistério persiste. A Polícia Civil finalizou o inquérito sobre o incêndio que devastou 56 ônibus da empresa TCGL, ocorrido em novembro de 2021. Apesar da investigação do Instituto de Criminalística, que indicou ação humana como causa do incêndio, a polícia não conseguiu identificar os responsáveis pelo ato criminoso. A conclusão da análise resultou no pedido de arquivamento do inquérito. Na época do incidente, a TCGL informou que os veículos destruídos não estavam assegurados, resultando em um prejuízo estimado de 20 milhões de reais. O Ministério Público do Paraná ainda pode solicitar novas diligências, na tentativa de esclarecer os detalhes do sinistro e eventualmente encontrar os culpados. Mas, até o momento, o MP não respondeu se a Justiça já arquivou oficialmente essa investigação. Na região de Curitiba, um passageiro assumiu a direção de um ônibus após perceber que o motorista não estava passando bem. Esse caso ocorreu na linha Fazenda Rio Grande-Curitiba. O passageiro conseguiu dirigir o ônibus até uma UPA, onde o motorista foi socorrido. O motorista, algumas horas depois, foi liberado e voltou para sua casa. Ele agradece ao passageiro e aos demais usuários pelas orações. Ele fica feliz de prestar o seu trabalho para o povo fazendense e concluiu que todos nós estamos sujeitos a situações como essa. Em São Paulo, um idoso morreu atropelado por um ônibus da Alibus na Avenida Inconfidência Mineira, região do Aricanduva, zona leste da capital. Segundo os bombeiros, o óbito foi confirmado na região. O coletivo operava a linha 3762/10, terceira divisão metrô Carrão. Na região da cidade Tiradentes, um ônibus da UpBus bateu contra um carro, no cruzamento das ruas Miguel de Corena e Domênico Alegre. O coletivo operava a linha 4093/10, Cidade Tiradentes, terminal Cidade Tiradentes. Ninguém ficou ferido. Em Perus, na zona noroeste, um ônibus da Vabene Turismo tombou na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães. Uma mulher ficou ferida e foi levada com fratura nas pernas para o pronto-socorro de Taipas. A polícia investiga o caso. No Rio de Janeiro, em menos de 24 horas, 2 ônibus na capital foram incendiados. O primeiro caso ocorreu na Avenida Brasil, próximo da estrada do Camboatá. Segundo o Rio Ônibus, sindicato que representa as empresas, esse ônibus operava na linha 778, Pavuna-Cascadura via Costa Barros. Já o segundo caso, também na Brasil, envolveu um ônibus da linha 361, Recreio dos Bandeirantes Castelo. No caso desse segundo ônibus, o fogo começou devido a uma represália de criminosos durante a ação da Polícia Militar no Complexo da Maré. Durante a ação, um policial morreu e outro ficou ferido. Somente neste ano de 2024, já são 7 atentados a ônibus no Rio de Janeiro. Nos últimos 12 meses, a perda de coletivos chega a 31 carros. Devido à falta de segurança na região, a Autoviação Redentor chegou a suspender de forma temporária a operação de seus ônibus. Em Petrópolis,
Um ônibus da Petroita caiu de uma ribanceira no bairro Quitandinha. Não há informações de feridos. As causas estão sendo apuradas. Esse ônibus operava na linha 404 Duques. Na Bahia, um ônibus da aviação Águia Branca saiu da pista e caiu em uma vala, na BR-101, em Teixeira de Freitas. Segundo a PRF, 3 pessoas ficaram feridas. No local, existe um barranco, e esse ônibus só não caiu porque ficou com a carroceria escorada antes de um declive mais íngreme. O coletivo operava a linha Teixeira de Freitas e Itabuna. Em Salvador, um ônibus elétrico do transporte metropolitano foi incendiado por criminosos, enquanto trafegava pela avenida suburbana. Esse ônibus operava no subúrbio ferroviário de Salvador, ligando a capital com Lauro de Freitas, fazendo parte de um projeto do governo do estado. A polícia investiga que a ordem do ataque partiu de uma facção criminosa, após a morte de um suspeito e a apreensão de armas após uma operação policial. O Sindicato dos Rodoviários suspendeu a operação de ônibus naquela região. A Agerba se manifestou e disse que lamenta o caso, esperando medidas para garantir o serviço para a população. No Mato Grosso, um ônibus da Novo Horizonte bateu contra uma carreta que transportava cilindros de gases na BR-163 sobre a ponte do rio Telespires, em Sorriso. A dinâmica do acidente é desconhecida. A carreta teve sua cabine destruída, além de outros danos menores. Por sua vez, o ônibus tombou e teve sua lateral esquerda bastante danificada. No coletivo, 40 pessoas estavam a bordo. Dos 40, 11 ficaram feridos, mais o motorista. No caminhão, 2 pessoas acabaram tendo ferimentos. Os bombeiros atenderam a ocorrência. E nas notícias internacionais, um motorista de ônibus da cidade de Waikiki, nos Estados Unidos, foi surpreendido por um cervo que pulou na frente do coletivo e atravessou o para-brisa dianteiro, adentrando dentro do ônibus. Segundo as autoridades locais, 6 pessoas estavam a bordo no momento do ocorrido, sendo que 2 foram levados ao hospital. Um outro usuário se dirigiu sozinho a uma unidade hospitalar. O cervo, por sua vez, não resistiu e veio a falecer. Termina aqui o Expresso Alerta, um jornal que mostra o mundo rodoviário como ele é. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. A gente volta a se ver na próxima semana com mais notícias do mundo rodoviário para você. Uma ótima noite e um excelente final de semana. Até segunda com as renovações de frotas.